Recentemente estava conversando com alguns amigos sobre desenvolvimento de país, economia, política, etc. Tem um grupo que a gente fala muito sobre isso. E a gente chegou no caso dos Emirados Árabes, né? Como esses caras saíram de, um país que não tinha nada, um deserto, e hoje você vai em Abu Dhabi, você vai no Catar, você vai ali em toda aquela região, Dubai, todo mundo, primeiro mundo, aqueles prédios enormes, desenvolvimento, Ferrari, Porsche, todo mundo é muito rico. E o que fez esses caras se desenvolverem? É óbvio, um dos meus amigos respondeu a questão de uma maneira muito clara. Ah, os caras estão sentados em cima de um poço de petróleo gigantesco, infinito. Isso sim pode ser uma resposta interessante, mas eu também retruquei da seguinte maneira: mas e a gente aqui no Brasil? A gente não só está em cima de um poço de petróleo, mas a gente está em cima dos maiores minérios do mundo, a gente tem a maior floresta, né, tropical do mundo, que tem, extensão territorial enorme. O Brasil é um dos poucos países do mundo, talvez o único, que tem 2 safras no ano, né? Terra férteis enormes. A gente tem tanta coisa, turismo, a gente tem potencial em tudo que é lá. Bacia hídrica, a gente, você pega o Nordeste tem uma espécie de vento específica, para usina eólica é sensacional, a gente tem incidência de sol, que você pode... Cara, o Brasil tem tudo, tudo. O Brasil é um país, aquele famoso completo. E a gente não é rico como Dubai, né? Qual é a diferença, né? E um dos meus amigos desse grupo, né, um dos meus melhores amigos, inclusive, da vida, ele mora em Dubai, inclusive ele presta serviço para a petroleira de Abu Dhabi, né, do Sheik de Abu Dhabi, e ele trouxe uma reflexão interessante, cara. Ele falou o seguinte: olha, eu trabalho lá, e quando você vai no prédio da empresa de petróleo deles, seria equivalente à Petrobras deles, ele falou, cara, tem andares e andares e andares só destinado à consultoria das Big Four, né? Ernst Young, KPMG, essas empresas que são muito reconhecidas no mundo. E os caras não só convocam as melhores cabeças do mundo, como, né, os Emirates lá, eles de fato sentam e escutam o que esses caras têm para falar, e eles executam muita coisa que foi pensada pelas mentes mais brilhantes. E os caras têm a humildade de simplesmente falar, o que esses caras podem me trazer de conhecimento que vai fazer desenvolver aqui o meu país? E os caras executam. Aliado a isso, é o fato também que eu falei com ele que lá, eu achei engraçado, né? A gente viajou juntos recentemente e ele tava falando dos problemas do Brasil, de congresso e tal. Ele falou, lá não tem isso, né? O Sheik manda em tudo, então não tem STF, não tem senador, não tem deputado. Lá é um país privado, em última análise, né? Mas no final do dia é um pouco isso. E a verdade é que o brasileiro, ele não tem essa cabeça. O brasileiro é o sabichão, ele sabe tudo. Às vezes eu boto alguma coisa aqui, aí vem um cara ali que não conhece absolutamente nada do tema e já sai palestrando. A gente escuta que, todos os países já abandonaram o socialismo. Tá, os caras estão pensando até hoje em outras coisas ali à esquerda e tal, e o Brasil, a América Latina continua falando de comunismo, de marxismo, de luta de classe, essas coisas que já acabou, o Muro de Berlim já caiu, né? Então é engraçado, aí você escuta um pessoal da vida falar, não, a gente vai fazer um novo tipo de comunismo, de socialismo, não sei... Gente, esse negócio não funciona. E a gente não tem a humildade de sentar, né, como país, como sociedade. Esquece você estar do lado do exércitozinho azul lá, ou do exércitozinho vermelho. Sentar e falar, cara, isso aqui tá todo mundo dentro de casa. A gente tem que fazer o melhor possível. Mas o brasileiro não tem essa humildade. Se você trouxer o cara mais inteligente do mundo e botar numa sala cheia de brasileiro, os brasileiros vão dar um jeito de tentar desmerecer o cara, as ideias do cara. Eu já falei, a gente não tem que inventar a roda, né? Eu sou um cara mais libertário, mais liberal, porque simplesmente funciona. Você olha os países do mundo, os mais ricos são assim. Ah, mas os Estados Unidos fez isso, os Estados Unidos fez aquilo. Tá, copia. A própria China fez isso. A China no ano 2000 olhou e falou, olha, esse muro de Berlim caiu aí, essa porra não funciona, vamos pular fora disso, tá? E os caras se abraçaram, entraram na Organização Mundial do Comércio, os caras começaram a virar a indústria do mundo, a juntar dinheiro, a trazer as cabeças pensantes, a mandar os chineses estudar nos Estados Unidos, estudar na Europa. Os caras começaram a investir nisso. E a gente aqui não, a gente sempre acha que a gente é foda, a gente sabe tudo, né? A gente pode ser capaz de inventar tudo diferente aqui no Brasil. E aí a gente vai e sempre copia uma coisinha ou outra, nunca copia tudo, né? É o caso da Suécia, por exemplo. Não, temos que copiar a Suécia porque a Suécia cobra muito imposto. Cara, mas tu sabia que para a Suécia chegar lá, no ponto que ela chegou, ela era um país extremamente liberal. Aí quando os caras se tornaram absurdamente ricos, desenvolvidos, a sociedade totalmente educada, os caras começaram a aumentar imposto. E hoje estão meio que estagnados. Então, na prática, a gente precisa mudar esse pensamento. A gente precisa se tornar uma sociedade mais humilde, né? Só sei que nada sei.
Beleza? Se você gostou, curte, comenta e vejo você no próximo vídeo.